Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live promovida pelo Regional Sul 4 da CNBB, em parceria com a FACASC e em comunhão com o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos a esta nossa live, onde hoje teremos a graça de refletir um pouquinho mais sobre a vocação a partir do Evangelho de João. Teremos com alegria aí uma convidada que estará conosco nesta noite. Vá colocando o seu nome aí no chat, você que nos acompanha, dizendo seu nome, cidade, de onde você nos acompanha também. Coloque aí suas informações de participação. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar mais uns minutinhos até darmos início então à nossa live de hoje. Já estamos conosco aí com a nossa convidada que estará nos ajudando a refletir essa nossa temática do Evangelho de João, né? Neste tema da vocação que é tão importante, né? Nos ajudando a discernir um pouquinho dessa nossa caminhada vocacional em comunhão com o projeto que estamos vivendo, né? Projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina, né? Você que ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga lá no @Projeto Padres para a Igreja SC. E vamos dar início então à nossa live de hoje com a nossa oração inicial. Então vamos iniciar rezando em comunhão com o projeto, então, a nossa dezena do terço, né? Rezando pelas vocações, pedindo operários, operárias para a messe do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queremos rezar também a oração pelas vocações. Acompanhemos juntos. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha, compartilhe essa live para os seus colegas, para que outros possam também nos acompanhar. Lembrando, compartilhe ali também no chat de onde você nos acompanha, partilhe conosco também. E nós agora queremos chamar a nossa convidada da noite, que estará conosco, nos acompanhando neste dia, a irmã Lúcia. A irmã Lúcia é irmã da Congregação da Divina Providência, tem formação em doutorado em Teologia Bíblica pela PUC do Rio de Janeiro, com especialização sobretudo no Evangelho de João. Tem experiência com aulas de Sagrada Escritura em institutos teológicos do Rio Grande do Sul, com ênfase no Novo Testamento, especialmente em escritos joaninos e evangelhos sinóticos. Com o CEBI, reflete sobre a leitura popular e ecumênica e hermenêuticas bíblicas na perspectiva da mulher. Com a vida religiosa consagrada, participou da equipe que elaborou a coleção Tua Palavra é Vida e da elaboração também de retiros bíblicos e leitura orante do Novo Testamento pela CRB e a Conferência dos Religiosos da América Latina. E a maior aprendizagem e vivência da Bíblia como palavra de Deus sempre foi também nos próprios círculos bíblicos populares. E atualmente ela reside em Porto Alegre e colabora então em assessorias teológicas, bíblicas e na vida religiosa consagrada. Então, irmã Lúcia, seja bem-vinda. A palavra é com você agora. Muito obrigada, Clóvis, Padre Clóvis. Estamos nos conhecendo agora, né? Uma alegria para mim poder estar com vocês. Está ligado? Estão me ouvindo? Sim, irmã Lúcia, pode continuar. Então, estamos aqui, a irmã Rosileia, que é do grupo, e eu, numa mesma sala. E é uma alegria poder refletir, colaborar nesse tema importante que vocês já estão em processo. Eu não quero entrar de paraquedas, eu quero respeitar o processo que estão fazendo. Por isso, me corrijam quando eu estiver falando aquilo que já foi considerado e que podemos retomar, sim. Então, o que eu preparei é a partir de alguns slides, começando pelo primeiro, que apresenta o João Batista. Por quê? Algumas considerações preliminares são importantes. João Batista, olhando o Evangelho de João, é como aquele que abre a cortina, pode deixar o primeiro slide ainda, ele como que abre a cortina e apresenta quem vai ser o ator principal do Evangelho de João. E sabemos que o estilo literário
no Evangelho de João não é linear histórico como é o dos sinóticos. É um estilo circular, progressivo e inclusivo. Carlos Mestre sempre dizia é o raio-x, enquanto que os outros são uma fotografia da vida de Jesus. E João faz um raio-x. A abertura, o prólogo, é como uma sinfonia de abertura, capítulo 1, 1 a 18, como nas músicas, trata, assim, todas as notas vão aparecendo e depois são desenvolvidas ao longo da peça. No Evangelho de João, praticamente todas as palavras-chave aparecem na abertura, nesse prólogo, e depois são desenvolvidas ao longo do Evangelho. Agora pode passar a seguinte. Então, o que é o João Batista? Ele é o precursor e também o inspirador da animação vocacional, pegando o tema que nós estamos refletindo hoje. O que faz um animador vocacional? Segundo João Batista, ele deve ser uma testemunha. A sua função é testemunhar, mas nunca se colocar acima daquele que ele vai testemunhar, que é Jesus Cristo. Me parece que já essa primeira abertura que podemos ver da apresentação do Batista como enviado por Deus, seu nome é João, sabemos toda a história a partir de Lucas, né? Zacarias, Ana, o encontro com Jesus, Maria. Ele veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Isso é muito importante na animação vocacional, olhando para a figura de João Batista. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João, então, dá testemunho e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Aí tem um jogo de palavras, de tempos, que é justamente essa forma circular, inclusiva e progressiva com que João trata o mistério, ou então a revelação, a presença de Jesus Cristo. E é importante, quando se fala em vocação, a vocação sempre é seguimento de Jesus Cristo, e não de outros, nem de testemunhas. Eu posso seguir, eu posso ser mediado, mas, no fundo, o ponto principal, o essencial, é seguir Jesus. E mais essa frase importante: todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Seguindo, então, nós vemos que esse João Batista, assim como ele foi apresentado, começa a contar os dias da semana, são 7 dias, esse aqui é o terceiro. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. Então, João Batista é aquele que tem discípulos, mas ele próprio leva os seus discípulos até Jesus. Essa é uma generosidade que todo animador vocacional deve ter também. Avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. E vamos ver o que fizeram, então, esses discípulos de João Batista e o que Jesus faz com eles. Primeira pergunta, quando Jesus entra em cena no Evangelho de João, ele faz essa pergunta. Os discípulos ouviram falar, seguiram Jesus, e Jesus se volta, vendo que os seguiam, pergunta: que procurais? Essa é uma pergunta importantíssima para entender a dinâmica vocacional, sempre, mas sobretudo a partir do Evangelho de João. E a contra-pergunta que fazem: mestre, onde moras? Uma pergunta de quem está interessado em encontrar Jesus no seu cotidiano, na sua casa. E Jesus responde: vinde ver. Vinde e ver. Venham até mim e vejam comigo. Quer dizer, olhar com
o olhar do próprio Jesus. Jesus não tem uma resposta teórica. É entrar num processo, é entrar numa ótica, numa lógica, numa visão que só se aprende convivendo. Foram aonde ele morava, ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. Quer dizer, o fato de marcar até a hora, o dia, o momento, significa foi uma experiência, não foi só um fato de uma visita passageira. Seguindo. Então, esse vinde verde, ele é um convite, é mais do que, por isso, essa mão estendida de Jesus, não é só sem olhar para a pessoa. Jesus sempre, no Evangelho de João, tem os olhos fixos na pessoa, e às vezes o gesto da mão também pode ser um convite. É muito importante nós olharmos para nós como nós fazemos gestos no momento em que queremos também fazer a nossa animação vocacional de outras, mas também na medida em que nós vamos seguindo Jesus. É mão fechada, é mão aberta, por isso essa figura me parece muito importante. Mas vamos olhar um pouquinho para o hoje. Nós somos peregrinos porque chamados, diz o tema desse ano vocacional, desse mês vocacional que passou, mas que é do nosso ano jubilar da esperança. Vocação é sempre um chamado a colocar-nos a caminho. A pergunta é: o que as pessoas procuram hoje? Por que procuram Deus? Por que procuram a espiritualidade? Eu acompanhei um pouco por manifestações, partilhas das nossas próprias irmãs, que teve um encontro em Curitiba, onde 15 mil, tinha 13 mil inscritos, mas, na verdade, 15 mil jovens procuraram um espaço que foi organizado para escuta, espaço vocacional, uma feira e várias ofertas no sentido de um cultivo espiritual. No Maranhão, uma irmã nossa que está trabalhando, a irmã Daiane, está trabalhando com a juventude, partilhou que nesse fim de semana foram 30 mil jovens numa caminhada, uma romaria da esperança. E ela mesma dizia: quanta sede, quanta procura. E aí que vem a pergunta: por que os jovens estão sedentos hoje? O que estão procurando? É a pergunta que Jesus faz no Evangelho de João. E eu? Agora, ele faz essa pergunta para nós também. O que eu procuro? Quem eu busco? Por quê? Para quê? A minha vocação. Tem um canto de um autor aqui do Rio Grande do Sul que diz: há coisas na vida que só se revelam depois. A vida faz perguntas para perguntar a nós o que foi que você fez com a vida. O que você deixou para quem fica depois de mim? São perguntas sobre o sentido da vida, que é um chamado a sermos peregrinos da esperança também hoje. Então, ficam essas perguntas, porque não adianta nós entrarmos teoricamente no Evangelho de João, é importante que entremos também com a nossa própria disposição de nos colocar como pessoas em busca a caminho com Ele. E também para quê, por quê, quais são as necessidades, quais são os gritos das pessoas hoje, quais são os clamores que precisam da nossa presença de vida, presença de uma espiritualidade que preencha o coração, que preencha a sede do amor, a vida e da relação entre nós como pessoas humanas, capazes de nos amar e de caminhar na esperança para aquilo que Deus nos criou. Seguindo. Então, a cultura vocacional sempre parte de um testemunho comunitário.
de uma experiência do encontro pessoal com Jesus. Há uma dinâmica no Evangelho de João que mostra que as pessoas vão sendo chamadas e elas se tornam testemunhas na medida que encontram, e esse vinde verde é também aquilo que os próprios discípulos testemunham para as outras pessoas que vão encontrando no caminho. Importante é ver que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que tinham seguido. Ele foi, então, logo à procura do seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Dois detalhes. Primeiro, Pedro não é o primeiro chamado, e sim André, o irmão. André é que apresenta Jesus a Pedro, e naquela época era o chefe da igreja, era já da igreja, da Assembleia, do Caminho, ainda não se tinha uma instituição eclesial como temos hoje. Mas o detalhe, ele se torna importante na medida que nós vamos entendendo o Evangelho de João. Achamos o Messias, o Cristo, e os títulos de Jesus vão aparecendo todos nesse primeiro capítulo, nesses primeiros chamados. Depois Jesus vai se apresentar de modo diferente. Levou-o a Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Não é Jesus que diz: eu te chamo pedra, né? Há muita discussão em torno se Pedro é a pedra ou se Jesus é a pedra. Claro que Jesus é a pedra angular. A palavra Cefas, Pedro, pode significar pedra, mas não significa que substitui Jesus. O Evangelho de João é muito cristocêntrico. E não é um cristocentrismo sem uma eclesiologia, sem uma relação profunda entre as pessoas que seguem Jesus. Então, a centralidade de Jesus é importante. Nenhuma testemunha substitui o encontro e a experiência pessoal com Jesus. Pode seguir. A iniciativa da vocação é também de Deus e de Jesus diretamente. Nem sempre precisa um intermediário. Então, no dia seguinte, Jesus tinha a intenção de dirigir-se a Galileia, e nesse caminho ele encontra Filipe e disse-lhe: segue-me. E aí dá uma explicação, entre parênteses, o que é muito comum no Evangelho de João, dizendo que ele era natural de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Por aí se nota que também geograficamente as cidades, os lugares vão se tornando uma comunidade de seguimento. Agora já temos 3 discípulos em Betsaida, lembrando os 2 primeiros. Segue. Filipe encontra Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Não fala em filho de Maria, fala em filho de José. Isso também tem uma intenção. Natanael, sabemos que é aquele que é um verdadeiro israelita, e por isso ele tem as suas reservas com Nazaré. Pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou. Vejam a mesma resposta que Jesus deu. Venha e vê. Ninguém pode dar respostas teóricas, mas é preciso convidar para fazer a experiência. E Filipe faz isso com Natanael. Seguindo. Então, Natanael chega até Jesus e Jesus vê que lhe vem ao encontro. A procura, o encontro são expressões assim de quem está a caminho com vontade de até uma certa curiosidade, mas vontade de ter um sentido maior para a sua vida, diferente, aquilo que hoje em dia também já vimos que tantos jovens procuram.
Jesus diz um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade, e Natanael então pergunta, de onde me conheces? Jesus responde, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. É o evangelho de hoje, né? Falou-lhe Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Novamente, três títulos cristológicos para Jesus. Jesus replica, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E se verás coisas maiores do que esta, é no vinde verde uma abertura para além. Não basta só ir no vinde verde e ficar no olhar estreito do pequeno grupo. É preciso olhar além. E aí ele convida para o programa dos sinais. Pode seguir. Então, a conclusão, e ajuntou, em verdade, vos digo, vereis o céu aberto. Essa é a parte do evangelho de hoje, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O discipulado, o seguimento de Jesus, é entrar, portanto, no programa dos sinais, que começa logo no versículo 19, que é a primeira parte do evangelho de João. É preciso ver para crer, mas é preciso superar o crer e chegar até a dimensão de Tomé, crer sem ver. Então, os sinais, eles são como que a condição para crer, ao mesmo tempo não se pode ficar pegado aos sinais para colocar esse sinal como o crer como uma confirmação de sinais. Aí tem um jogo de perspectivas que é importantíssimo a gente explorar, porque às vezes nós, na animação vocacional ou na própria vocação, a gente pede um sinal para Deus para ver se acertou ou não acertou. O objetivo principal é dar glória a Deus. E a glória a Deus se dá na medida que as pessoas recebem vida plena, vida em abundância. Jesus veio para dar a vida abundante, ou então vida digna para todos. Esse é o centro do objetivo vocacional no Evangelho de João. Ver, crer, dar glória a Deus, mas num projeto de amor. Então, os sinais em João, eles são um eco pedagógico do Antigo Testamento, o cumprimento das profecias, e o sinal era importante para reconhecer uma profecia, mas em João eles recebem uma nova qualificação, são a revelação da obra de Jesus, que é a instauração do reino de Deus. Então, Jesus sempre, praticamente também nos sinóticos, ele questiona quando a pessoa quer ver sinal pelo sinal, como provar de Deus uma confirmação para poder continuar a vida, um seguimento, às vezes até mesquinho. É preciso generosidade para seguir, e o principal é que Jesus quer instaurar o reino de Deus, e para isso necessita de seguidores e seguidoras, também hoje. Pode seguir. Então, olhando um pouquinho, esses três foram os chamados no Evangelho de João, e só esses três, André, Simão, Pedro e Filipe, fazem parte do grupo dos 12. A letra aqui está pequena, eu tomei como referência Marcos 3, 13 a 19, que é o primeiro evangelho escrito, e Jesus chama quem ele quis, foram a ele, designou 12, ou criou 12, dentre eles para ficar em sua companhia. Ele quis que eles permanecessem com ele, mas ele os enviaria. O texto é muito bonito, muito profundo, mas o Evangelho de João só tira desse Evangelho, ou então retoma desse Evangelho, 3, André, Simão Pedro e Filipe. Isso tem uma importância para ver o segmento no Evangelho de João, diferente dos sinóticos. O grupo dos 12 não tem essa importância como os sinóticos dão ao grupo dos 12.
E, ao contrário, de vez em quando há uma certa dependência, ou então não dá para dizer rivalidade, mas há um discípulo que não tem nome, que é superior, o que tem mais acesso a Jesus do que Simão Pedro. Então, já criando um pouquinho essa expectativa, nós vamos ver depois quanto isso é importante, não ocupar um lugar de honra dentro do seguimento de Jesus, ou então um lugar hierárquico, uma função que passa, e sim ser um discípulo fiel, criativo, amoroso, que vai seguindo e vai criando comunidades abertas, comunidades eclesiais, ou assembleias, caminhos novos, até percursos novos, sem se deixar como que seduzir por alguns privilégios, né, que aconteciam também entre os discípulos. Então, comparando vocação nos evangelhos sinóticos, vocação no evangelho segundo João, tem essas observações que podemos ver nesse momento, mas tem muitas outras também. Pode seguir. Há um discípulo anônimo, e esse discípulo anônimo, eu coloco aqui, ele já apareceu no primeiro chamado. Ao lado de André, esse discípulo anônimo que seguiu Jesus no caminho e recebe o convite vinde vede. Havia dois, um deles é André, que chama Simão Pedro, do outro não se sabe o nome. E a partir da segunda parte do Evangelho, no capítulo 13, esse discípulo anônimo, é uma suposição que se tem nos estudos exegéticos, de que ele se torna o discípulo amado. Se torna discípulo amado não porque Jesus tem preferência por ele desde o começo, mas é um espaço aberto que toda pessoa, eu, você, cada pessoa pode se tornar. O discípulo, a discípula amada, e se torna, então, protagonista do discipulado de Jesus, a partir do capítulo 13 de João, sobretudo no momento do lava-pés e outros no momento da cruz e da ressurreição. Então, essa é a grande diferença do discipulado em João e do discipulado no sinótico. Também ali se pode aprender bastante dessas diferenças de formas de ver uma animação vocacional. Segue? Então, em João 13, 22, 25, como víamos, o líder dos 12, esse líder dos 12, que é o Simão Pedro, ele estava na mesa junto com Jesus e ele pede para o discípulo amado perguntar a Jesus de quem ele está falando quando Jesus diz um dos discípulos vai me trair. Ele, reclinando-se no peito de Jesus, já estava reclinado, interrogou o Senhor, quem é? E Simão Pedro fez apenas o aceno para dizer, dize-nos de quem é que ele fala. Vocês notam? O acesso de Pedro é através do discípulo amado. Não tem no Evangelho de João um acesso direto. Também ele está junto à cruz de Jesus, junto com a mãe, e recebe o filho, recebe a mãe, e a mãe recebe o filho. E ele o leva para a sua casa. Por isso, o discípulo amado se torna o autor do Evangelho de João. O testemunha verdadeiro do Evangelho de João é o discípulo amado. No capítulo 21, novamente, nós temos o discípulo amado e Pedro, e é o discípulo amado que diz, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu
da sociedade. Então, há uma diferença entre liderar e ser o discípulo amado. Por isso, o processo final, no capítulo 21, quando Pedro é perguntado 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas, é porque a verdadeira vocação é amar. Não é dirigir, não é ter uma liderança, mas é amar. Simplesmente isso para o Evangelho de João é o fundamental. Seguindo, aparecem 7 sinais no Evangelho de João que são um programa mistagógico, mais do que pedagógico. Há pouco havíamos dito que são programas pedagógicos, mas há uma diferença entre pedagogia e mistagogia, porque a mistagogia leva a vivenciar o processo junto com quem está caminhando com Jesus. Então, nós temos aqui o bodas de Caná, a cura do filho do oficial real em Caná, a cura do paralítico em Jerusalém, o sinal dos pães no mar da Galileia, o sinal da travessia do mar, a cura do cego de nascimento e a morte e ressurreição de Lázaro. Nesses 7 sinais, alguns colocam 6 e o sinal maior seria, então, a cruz, mas aqui colocamos os 7. Quem coloca 6, tira esse do João 6, sinal da travessia do mar, por ser um pouquinho mais uma adaptação ao sinótico. Mas todos eles, os 7 sinais, eles têm uma característica comum de chamar pessoas ao seguimento, e só quem crê segue, e faz também uma decisão entre aqueles que crêem e os que rejeitam. Então, na segunda parte, só é dirigido o evangelho para aqueles que creem. Os que rejeitaram, eles no capítulo 12, eles próprios decidem não continuar o caminho com Jesus. Ali é muito importante o discernimento que se dá no caminho, e os sinais, eles têm uma progressão, eles são progressivamente, vão aumentando a exigência de quem acredita e segue, ou de quem decide e diz não, também vou embora. Por exemplo, no capítulo 6, lembramos que alguns deixaram de seguir Jesus, e Jesus se volta para os 12 e pergunta, vocês também querem ir? Ou vocês querem seguir? Essas perguntas impactantes, estratégicas, às vezes, de provocar uma decisão pessoal, é muito forte no Evangelho de João. A decisão é livre, o seguimento é livre, mas ele deve ser inteiro, deve ser corajoso, deve ser por opção, por decisão, por escolha. Segue? Então, aqui nós temos esses 7 sinais em imagens, né? Praticamente a mesma. Há pouco vimos os textos, aqui as imagens. Contemplemos um pouquinho, para ver em qual dos sinais eu me encontro mais e em qual desses sinais eu sinto que preciso crescer mais. A água se torna vinho, vinho abundante, paralisia, cura do filho, os pães, cegueira, caminho sobre um mar tempestuoso, águas que podem afogar, mas tem alguém que nos segura, a ressurreição de Lázaro com a profissão de fé de Marta Maria, então, o programa de sinais é um
caminho mistagógico, mas também é um processo de discernimento vocacional. Pode seguir. A pergunta é sempre, e mulheres? Mulheres são chamadas ao seguimento? Mulheres também são discípulas de Jesus? O Evangelho de João prova que sim. Lucas já coloca os 3 S's, as mulheres seguiam, serviam e subiram com Jesus a Jerusalém. Aqui as mulheres estão distribuídas dentro dessa estrutura do Evangelho de João, como já vimos, são distribuídas em vários espaços, e a primeira é a mulher mãe de Jesus, que não tem nome Maria, nunca é colocada como Maria no Evangelho, mas ela aparece como uma mulher que provoca Jesus para que a sua hora chegue, e dá aquela frase importantíssima, aquele convite, aquela provocação e convocação: fazei tudo o que ele vos disser. Articula os servos. É uma mulher de esperança, que ouve a necessidade do povo, e ela vai reaparecer na cruz, onde ela é então assumida pelo discípulo amado na sua casa. Então, ela faz esse processo, e o versículo 12 diz: os discípulos e a mãe de Jesus seguiram o caminho de Jesus. Então, ela passou por todo esse processo. A mulher samaritana é a segunda que aparece, num diálogo sobre tradições religiosas, culticas. Vai chegar a hora. Começam essas mulheres a provocar a hora de Jesus, que é a hora da sua entrega, da sua morte, mas também da sua ressurreição. Positivamente, nós vemos que essa mulher também tem um diálogo teológico com Jesus. E, enfim, não vamos entrar em detalhes, porque os textos são muito provocativos para a gente ficar agora delongando muito sobre cada um deles. É só para mostrar um pouquinho que há mulheres que marcam presença e que são discípulas amigas de Jesus, que o seguem e que partem desde os primeiros sinais de Jesus até a sua morte e ressurreição. Temos uma mulher adúltera, que é uma narrativa intercalada em época um pouco mais tardia, nós sabemos disso. Marta, que vai ao encontro de Jesus e professa sua fé cristológica messiânica, assim como Pedro professou nos sinóticos. A Maria de Betânia, que unge Jesus para a hora da sua Páscoa, e o grão de trigo, que é o centro do Evangelho, que deve morrer para produzir vida, é também o projeto de toda a seguidora, o seguidor de Jesus. A generosidade e a capacidade de entregar sua vida para que produza muito fruto. João 16, 21, a hora da mulher em dores de parto é símbolo da alegria que supera o sofrimento. É a hora do Espírito. A mulher mãe presente na cruz, já vimos, é a mesma que está nas bodas de Caná, e com isso conclui a aliança que está anunciada no primeiro, mas a hora ainda não chegou. Aqui ela chegou. Maria Madalena, mulher que procura, chora, vê, crê, é chamada e enviada para anunciar ao colégio apostólico aquilo que ela viu, ouviu, e é chamada hoje apóstola dos apóstolos na igreja. Então, é a hora do anúncio da ressurreição. Convido a todos, homens e mulheres, a gente apreciar, e talvez nós precisamos ainda crescer mais nas vocações femininas. Muitas vezes, nas animações vocacionais, a gente pede padres, e de fato é importante, né? Eu acho que nada
Nada pode nos diminuir ou aumentar o nosso valor se nós desconsideramos uma outra vocação. Todas são importantes. Vocações femininas, não só para a vida religiosa, para a maternidade, para tantas vocações que, às vezes, missionárias leigas, enfim. Mas as mulheres devem ser também protagonistas, como estão sendo aqui no Evangelho de João. Podemos seguir. Aqui mais uma vez, então, mulheres amigas, discípulas de Jesus, presentes na hora da entrega da sua vida por amor, tecendo redes de confiança, de esperança e de alegria. Eu vibro quando eu vejo isso, sinceramente. Quando descobri que no Evangelho de Lucas, por exemplo, que é um evangelho que coloca muitas mulheres, mas na maioria dos textos, elas são doentes, elas estão com demônios, elas precisam ser curadas. E aqui no Evangelho de João, elas tomam iniciativas. É claro que também precisam ser curadas das suas dificuldades, dos seus males e dos seus erros e transgressões. Não quer dizer que elas são santas, mas se tira todo um peso de que primeiro precisa ser libertada para depois agir. Uma expressão muito linda, Joanina. Segue? Então, a hora de Jesus é a manifestação da glória de Deus, da entrega da vida, do amor que se faz serviço. Aqui, novamente, a lição do grão de trigo e um gesto simbólico concreto, que é o lava-pés. E nesse gesto concreto está também a bem-aventurança. Felizes sereis se vocês compreenderem o que eu vos fiz e fizerem o mesmo. Podemos seguir. E aqui vem, eu gostaria de colocar isso no intermediário, a expressão de Jesus. Há pouco eu dizia que na introdução dos primeiros chamados, Jesus já é praticamente nomeado com todos os títulos que existiam na época, todos os títulos cristológicos. Mas Jesus aparece como aquele que diz, eu sou, uma forma absoluta, como em Êxodo 13:14, nós temos 4 vezes, e o eu sou também introduz 7 discursos de Jesus. Pode passar adiante, porque eu coloquei uma imagem para cada um. Então, esse ego em mim, eu sou, significa também eu estou contigo. E esse eu estou contigo é uma retomada de todo o encorajamento que Deus fazia no Antigo Testamento para deixar as idolatrias e acreditar que o Deus verdadeiro, ele não tem imagens, não tem forças, poderes como os outros deuses queriam ter, mas ele está presente. E isso nós acreditamos profundamente. Ele é o Deus conosco. Eu sou, eu estou contigo. Seguindo. Então, primeiro, eu sou o pão da vida. Em João 6, 35, 48 e 51. No pão partilhado é que se reconhece Jesus, se reconhece o Deus encarnado na história. Isso, para uns, era escândalo. Os docetistas, do grupo dos gnósticos, não acreditavam de que isso é possível. Entender que o pão partilhado, também na cena de Emaús, é um momento da revelação de Deus na história humana, é uma coisa muito importante, um gesto concreto que passa pela nossa partilha humana. Providência de Deus passa pela nossa organização e pela nossa partilha humana. Segue. Eu sou a luz do mundo. Lembram que eu dizia lá na introdução do prólogo, já todas as palavras praticamente aparecem
e aqui são desenvolvidas. Então, a expressão de eu sou como luz do mundo aparece em João 8, depois da cura do cego de nascimento. Nós precisamos ver e talvez nos reconhecer cegos, porque não vemos a verdadeira vida a partir da luz de Deus. Luz de Deus é como que a hermenêutica é o foco, é o óculos que nós precisamos usar para ver a verdadeira vida que às vezes está nas trevas, está obscurecida até dentro de nós mesmos. Então, tem muitas vezes a expressão luz. Quem caminha na luz, ele revela o que faz e é revelado. É revelado os seus atos, as suas obras são reveladas porque a luz é aquela que dá o verdadeiro sentido da transparência aos nossos atos, às nossas ações. E Deus quer ser essa luz na vida do mundo. O mundo prefere as trevas, mas Deus, como luz do mundo, abre uma perspectiva nova de luz, iluminação, de um novo olhar sobre tudo. Seguindo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor se despoja da própria vida por suas ovelhas. Todo o capítulo 10 é muito forte e tem essa perspectiva também de que a cruz de Jesus é o cajado, é o bastão, não é uma cena romântica que nós refletimos quando lemos essa parábola do bom pastor. Muito importante esse discurso iniciado pelo eu sou. Jesus é o bom pastor e ele se coloca, então, em oposição aos maus pastores, aqueles que dispersam, aqueles que ferem, aqueles que deixam as ovelhas em confusão. Também uma parábola forte, vocacional. Nós sabemos que ela é muito usada também nas animações, nas celebrações, tanto sacerdotes como bispos usam muito esse texto para fazer a sua opção vocacional ao pastoreio. Mas e aí é importante a gente também abrir um pouquinho o pastoreio para além da imagem do pastor, da pastoral. Há outras formas de ver essa condução. Hoje se fala muito em conduzir, na mistagogia, no acompanhamento. Então, também se pode ampliar um pouco esse texto que traz tudo isso. Traz tudo isso, mas é só a gente interpretar e salientar alguns aspectos, sobretudo retomando essa expressão de que Jesus veio para dar vida e vida abundante para todos. A vida que está tão sofrida, muitas vezes, em nós mesmos, ao nosso redor. Então, ter isso como objetivo, cuidado amoroso da vida. Seguindo. Pode seguir. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Nós estamos esse ano passando pela porta para ganhar as indulgências. E a porta verdadeira pela qual nós precisamos passar é por Jesus. É Ele que vai, de fato, nos dar aquela indulgência, aquele perdão, aquela reconciliação que todas nós necessitamos. Então, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, quando esse texto de João 10 fala esse eu sou a porta, é preciso entrar e sair por ela, ele deixa liberdade, é uma porta que nos, como que nos capacita para uma entrada e uma saída,
livre, mas comprometida com um projeto que é o dele. Estou livre de entrar e de sair. Aqui a gente poderia ampliar para muitas considerações sobre entradas e saídas de projetos, da própria vida religiosa, da vida, também entradas e saídas de um compromisso matrimonial. São compromissos assumidos com liberdade e com responsabilidade, com opção. Segue. Eu sou a ressurreição e a vida, então é a expressão máxima desse conjunto da revelação de Jesus como eu sou, e que se coloca na ressurreição de Lázaro, o último dos sinais da primeira parte do Evangelho. Seguindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, já é a segunda parte do Evangelho, João 14, 6. Lembramos, são discursos de despedida, e nesse discurso de despedida, quando Jesus diz que devemos seguir o seu caminho, os discípulos perguntam, mas como vamos saber o caminho a seguir? É tanto tempo que vocês estão comigo, como é que vocês não conhecem ainda o caminho? Quer dizer, quem segue vai como que familiarizando-se com um caminho. E esse caminho é verdade e vida. Pode seguir. Aqui variando um pouquinho. O caminho, a verdade e a vida sou eu. Colocando sou eu depois do o caminho, a verdade e a vida, parece que a gente compreende até melhor ainda. A gente pergunta, mas qual é o caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? Eu, Jesus. Então, permanecer com Jesus, reconhecer de que esse é aquele que me chama, com quem eu devo alimentar a minha própria vocação cristã, a vocação do seguimento de Jesus. Esse é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida. Pode seguir. E aqui vem, então, a última das expressões, eu sou a videira verdadeira. Mais uma vez, quando tem um adjetivo, por exemplo, bom pastor, há uma oposição com os maus pastores. Eu sou a videira verdadeira, deve ter videiras que não são verdadeiras. Então, João coloca aí um adjetivo para qualificar mais ainda esse eu sou de Jesus. Pode seguir. Eu sou a videira verdadeira, os ramos são vocês, somos nós. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Um texto extremamente vocacional. E todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto. Aqui a questão das podas, né, que a gente fala que não devem machucar as pessoas, ao mesmo tempo são processos de seguir Jesus, não é um seguimento fácil. Mas o que torna feliz a pessoa é quando ela consegue escolher o seguimento de Jesus com essa disposição tanto mística quanto ascética. Né? É preciso, quando a gente ama, a gente também é capaz de sofrer por aquilo que ama. Então, a escolha por amor. E não é uma escolha que nós fazemos. Isso que é importante nessa parte. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Saber que não sou eu que escolho Jesus, mas Ele me escolhe. E eu só respondo na medida em que Ele vai me confiando em mim e me chamando para algo mais, junto com a comunidade, junto com pessoas que me apoiam, ou até não apoiam, mas a força do seguimento ela está justamente na fidelidade ao chamado de Deus, e não
de outras atrações que me distraem e querem até me desviar do caminho. E tem tudo isso. O Evangelho de João mostra muito que tem os dois lados. E outro aspecto importante dessa parábola é que Jesus diz, na medida que ele vai colocando o seu amor, a sua presença, o convite a permanecer com ele, ele diz: eu disse tudo isso para vocês para que a vossa alegria possa ser plena. Alegria é justamente aquilo que nós buscamos em profundidade no seguimento de Jesus. Alegria é um dom do Espírito. E esse Espírito nos torna alegres, felizes, na medida que nós vamos dando nossa resposta ao chamado de Deus, ao amor de Deus. Somos chamados não para o sacrifício, para a tristeza, mas somos chamados para a alegria. Lembrando novamente os discípulos de Emaús, eles foram tristes no começo, mas eles partiram a partir do momento da revelação do pão partilhado, eles partiram com alegria de volta para as suas comunidades. Então, alegria também para quem segue Jesus, a vida religiosa consagrada, por exemplo, o Papa Francisco insistia muito: vocês são chamados a ser a alegria, testemunho da alegria no mundo. Segue? Aqui eu coloquei esse, é o maior mandamento que Jesus dá, é o único mandamento que Jesus dá, novo mandamento no capítulo 13, mas aqui no capítulo 15 ele diz: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Importantíssimo para nós ter essa certeza de que o amor é o resumo de todos os mandamentos, de tudo. E o amor, ele é generoso, ele é entrega total, não é metade. Tá bem, pode continuar. Aqui a oração de despedida de Jesus, onde ele diz: eu rezo por todos os que também vão seguir no futuro, rezo por todos, que eles sejam um como nós, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Então, uma oração convocatória importantíssima para sentirmos que tudo passa pela oração. E o Papa Francisco, no seguinte slide, ele nos diz uma frase muito importante. Pode seguir? As vocações nascem na oração e na oração. E só na oração podem perseverar e dar fruto. Saudoso Papa Francisco, nosso querido, agora substituto também, substituto não, o que segue nesse caminho, Papa Leão, também insiste muito nisso, na importância da oração, e que na oração também nós perseveramos e damos fruto. Parece que aqui nós precisamos, de vez em quando, retomar, né? Como rezamos, quando rezamos. Não é só rezar para ter vocações, mas para todas as vocações, né, da igreja, mas alimentar através da oração, porque o Espírito que reza em nós, aquilo que nós às vezes não sabemos pronunciar. Então, pode seguir. Seguir Jesus até o fim, a cruz como sinal máximo do amor, já vimos antes, disse Jesus à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois diz ao discípulo: essa é a tua mãe. Estavam aí Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena, e Jesus vê a mãe como o discípulo que ele amava, estava presente, e cria nesse momento uma comunidade de amor e de fé. Segue.
esse slide eu coloquei porque não dá para falar em animação vocacional, em vocação no Evangelho de João, sem ver a figura do Tomé, que toca as feridas de Jesus. Ele queria tocar as feridas de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e contudo creram. É a nossa realidade. Nós não vimos assim esses sinais todos, nós os recebemos como testemunha de fé, e hoje esses sinais ainda acontecem e são testemunhados por pessoas que às vezes são muito simples ao nosso redor, mas eu também sou chamada a testemunhar, eu também sou chamada a crer sem ver. Lembra quando falávamos a lógica do sinal? É crer para ver, mas também não posso crer e querer que tudo se comprove através de um sinal concreto. Há um mistério maior na vocação. Isso é muito importante. E aqui, tocar as feridas da humanidade, tocar as nossas próprias feridas, tocar as feridas do Cristo ressuscitado, que continua crucificado em tantas realidades, é também um processo de fé que exige uma entrega na confiança. E nós queremos fazer essa entrega na confiança. E agora um último, chamado ao seguimento e envio pós-pascal. Jesus chamou bem no início, mas também chamou no final, depois da Páscoa, depois da ressurreição, ao seguimento. E também envia. Primeira pessoa que lembramos na manhã da Páscoa mesmo, na madrugada, é Maria, Maria Madalena, que não cansa, ela não arreda pé, ela fica ao lado do túmulo e não acredita que a morte tem a última palavra sobre a vida. E com isso também ela, já vimos antes, né, ela se tornou apóstola dos apóstolos. Há uma diferença no chamado de Maria quando ela está chorando e o anjo pergunta: por que choras? Depois o próprio Jesus pergunta. Nesse choro a gente vê novamente as realidades do mundo, as feridas do mundo representadas também, a perda de esperança, a perda da segurança que ela também sentiu nesse momento. E tem uma pergunta que Jesus faz de novo: quem procuras? Ele não faz a pergunta o que procuras, como fez no início, de João 1,38. Quem procura? E Maria Madalena responde, depois é chamada pelo nome, é enviada. E Pedro é outro que já vimos há pouco, né? Ele recebe do discípulo amado a informação de que é o Senhor, e aí ele se lança e quer encontrar, e Jesus começa a perguntar: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, apacenta minhas ovelhas 3 vezes. Não são as ovelhas de Pedro que ele deve apacentar, mas são as ovelhas de Jesus. Então, a maior vocação em João é amar. Amar, amar, amar. São 3 vezes que repete. Tornar-se discípulo amado, discípulo amado. E pode colocar o último, então. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti. Seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. E por aí concluímos, então, a primeira parte, a minha fala, que era para ser de 1 hora, foi 1 hora e 10 minutos, mas teve a oração. E partimos, então, para perguntas ou complementações, enfim. Agora apareceu o Alisson, com quem eu já Olá, me irmã, comuniquei. queremos agradecer, então, pela sua bela colocação, né? Nos ajudando a refletir esse dom da vocação
no Evangelho de João, né? E a gente percebe como diversos são os aspectos vocacionais realmente presentes no Evangelho de João, seja lá no início pela vocação de João Batista como aquele que é o precursor, né, que inspira no caminho de animação vocacional, seja vendo quanta sede, o quanta procura também há no Evangelho de João, mas também na nossa vida, né? Eu acho que a irmã foi muito feliz quando colocava ali, né? Há quanta sede, quanta procura dos nossos jovens de hoje, né? Mas também o que nós procuramos, né? E eu acho que o Evangelho de João, ele vem muito refletir sobre isso, né? E, sobretudo, aquilo que a irmã finalizava ali, né? Dizendo que a vocação verdadeira no Evangelho de João é o amor, né? E engraçado que no Evangelho mesmo fala, né? Deus é amor, né? Então, acho que esse é o fundamento também de toda a vocação, né? Reconhecer um chamado de Deus, mas também buscando sempre essa resposta, né, dele, né? E isso exige ouvir, né? Então, Jesus que se apresenta como aquele que caminha, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, eu sou a luz, né? Então, em todos esses aspectos, nós vemos sinais realmente vocacionais de Jesus que vai se apresentando em diversos momentos da vida. Então, a nossa gratidão por nos ajudar a refletir, né, e a perceber esses tantos sinais de Deus e da vocação no Evangelho de João. E agora eu passo a palavra então para o Alisson, que vai nos conduzir com algumas perguntas. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode estar colocando também aqui no nosso chat, que a irmã agora vai ter um pequeno momento também para responder essas perguntas. Então, irmã, muito obrigado. Agradeço também pela palestra, pela fala muito, muito oportuna. Tem aqui uma primeira pergunta da Maria Isabel Souza. Irmã, como nesse mundo em que muitos adolescentes e jovens vivem neste mundo tecnológico do imediatismo, podemos ajudá-los a buscar Jesus na oração e assim ouvir ao chamado que Deus faz? Respondo logo? Sim, já ir respondendo? Obrigada, então. Quem faz a pergunta é uma pergunta muito séria, muito importante de nós vermos o que fazer. E a sede está aí. Importante, em primeiro lugar, acreditar que no adolescente, no jovem, existe uma sede maior. Pode ser que a forma de nós organizarmos a vida abafe essa sede e preencha com outras buscas, né, que vão preenchendo, e então com isso pode abafar um pouquinho. Mas é muito importante reservar momentos de silêncio também nas nossas famílias, nas nossas comunidades, exercitarmos para esse silêncio. Há um grito hoje de pessoas que eu conheço que até sentem necessidade de simplesmente silenciar, não só com as palavras, mas também com os celulares na mão, com olhares de comunicação, de fazer silêncio para olhar para a sua própria interioridade. E eu acredito e nós acreditamos como cristãos, de que o Espírito fala na nossa interioridade. Eu sempre digo, Deus fala mais pelo ouvido de quem ouve do que pela boca de quem fala. Eu fui muitos anos professora de teologia, de Bíblia, estive em grupos populares, assim, do povo, e isso para mim não é uma teoria, é uma convicção e é uma experiência de que o que fica na vida da gente é aquilo que se produz. Inácio de Loyola coloca as moções do Espírito. O Espírito de Deus, ele foi derramado em nossos corações, o amor foi derramado pelo Espírito em nossos corações. Então, é lá. E se a gente não para nunca, realmente o mundo tecnológico preenche tudo com utilidades e com necessidades, ele vai abafar.
vai abafar o chamado que é discreto, que é... Ao mesmo tempo, eu tenho a experiência até de crianças que eu conheço, que são educadas para rezar, crianças das casas lares que nós acompanhamos, até sobrinho neto meu, no meu lado, estava num restaurante, o menino tem 7 aninhos, ele de repente começou a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, depois ele rezou uma oração que o pai dele ensinou, dai-nos, Senhor, alimento, e dai-nos também a generosidade de partilhar com quem não tem. E eu olhei para o meu sobrinho e disse, eu aprendi da minha mãe, do meu pai, e eu quero passar isso para os meus filhos. Então, tem formas de chegar a corações, as crianças são sensíveis, os jovens são sensíveis, adolescentes. A humanidade é um grito nosso hoje. Então, quanto mais nós aproveitarmos essa sede e a preenchermos com um silêncio fecundo, com uma oportunidade de um contato com um ser superior, com Deus, melhor. E a gente está fazendo aquilo que é preciso que nós nos tornemos, de fato, testemunhos catequistas em qualquer espaço onde estivermos. Certo, muito obrigado, irmã. Eu acho que realmente vai por aí, né? Oportunizar isso, né? E daí eu vou puxar aqui a pergunta que eu fiz, que eu coloquei quando a senhora colocava, que eu acho que vai muito nesse encontro também. No Evangelho de João, Jesus pergunta o que procurais, a gente via. E depois no encontro com Maria Madalena, quem procuras, né? Como podemos ajudar os jovens de hoje a procurar corretamente seu discernimento, né? A gente sabe que tem muita busca, né? Mas como ajudar a procurar corretamente, né? Então, esse caminho pedagógico e mistagógico, ele é um processo que não é tão fácil assim, porque não é de receitas, não. Ele é de fazer a pessoa e nós mesmas, eu mesma, né, como acompanhante, não falar só de Jesus, mas falar com Jesus, com essa pessoa. Tornar o encontro pessoal experienciável, né? Na teologia também é a mesma coisa, não falar de Deus, mas falar com Deus, com a pessoa. Porque a experiência do encontro com Jesus, quem é Jesus, e não só o que eu procuro, mas quem procura. Então, nesse quem procura, Jesus mesmo está se oferecendo como aquele que precisa ser procurado. E eu acredito muito no vínculo de confiança, que é um vínculo esponsal, né? É um vínculo de compromisso de vida, de entrega. E eu acho que eu sinto que quem não faz essa experiência dificilmente chega a dar um sim definitivo para o seguimento numa vida de sacerdote, numa vida religiosa, e um sim a uma convivência com um cônjuge, uma família para sempre. A primeira dificuldade vai colocar em xeque. Então, esse encontro pessoal profundo, ele precisa acontecer. Como a sua pergunta é como ajudar a criar essa interioridade. Em primeiro lugar, eu vejo assim, precisamos de novo abrir espaço para a interioridade. Porque esse espaço vazio, ele não se preenche com coisas externas, mas é um mistério que habita em nós e que toda pessoa, de certo modo, deve auscultar e encontrar caminho. E no encontro pessoal com Jesus, com Deus, também com o outro, né? A mesma coisa, os vínculos, eles se criam, e Deus não passa, Jesus não é um ser abstrato, ele se encontra no pobre, ele se encontra no ferido, ele se encontra no doente, ele se encontra na pessoa humana, sobretudo nos excluídos, e isso mexe conosco, e nos faz encontrar de novo o sentido maior da vida e do mistério.
e causa alegria. Isso, irmã, eu lembrava aqui da célebre frase de Karl Rahner, né? Ou o cristão do mundo moderno será místico ou não será nada, né? Eu acho que vai muito nisso, né? Ou a gente tem essa experiência de um encontro com Jesus, a concretude, mas de uma maneira mística, nesse fazer silêncio, ou realmente não sobra esse momento de opção, né? E já vinculo aqui a pergunta da Maria Isabel, nossa última pergunta da noite. Ela fez outra pergunta. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Como viver a vocação como dar a vida por amor no mundo de hoje, tão marcado pelo individualismo? Como viver a vocação de dar amor, a vida por amor, num mundo marcado pelo individualismo. Maria Isabel, de fato, obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Como quebrar um mundo de ódio, de individualismo, sobretudo o individualismo que você aponta aqui, e colocar amor. O amor é sempre revolucionário. O amor não é aquela busca normal que as pessoas fazem, sobretudo que nós todos estamos cercados de um mundo individualista, onde a causa principal é ganhos, é ganhar para si, é ganhar para os seus, é se colocar sempre numa perspectiva de ser vencedora, de ser a melhor, né? Então, esse individualismo, ele é provocado pelo nosso mundo, sobretudo por um mundo tecnológico, como também você já falava na pergunta anterior, mas o amor, ele é a única forma de nós quebrarmos com ódios, com individualismos. Então, só olhar para Jesus, a gente vê como fazer. Olhando para Jesus, que se encarnou, e que trouxe uma lógica nova, diferente, que é pautada no amor, vai quebrar, vai transgredir um mundo individualista. Jesus apanhou por causa disso, os discípulos dele também, e Jesus não enganou, dizendo, vai ser fácil a vida de vocês. Não, se vocês optarem a meu seguimento por causa de mim, vocês vão ter perseguições, e se tornou, inclusive, uma bem-aventurança. Felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. E o nome de Jesus é amor. Toda a atitude dele foi querer o bem da pessoa e transgredir leis que eram excludentes, eram individualistas, eram parciais, no sentido de optar justamente por um mundo de ricos, de exploradores, e Jesus se coloca do lado dos pobres, daqueles que precisam de um amor e devem receber esse amor gratuito. Então, o amor é sempre gratuito. O amor é sempre gratuito e o mundo individualista não inclui a gratuidade, ele inclui o ganho. Então, coragem. Nós precisamos ter essa coragem profética de ser amantes, pessoas que amam sem esperar recompensa. Não ser bobinhas ou pessoas que nos deixamos, então, como que adular. Não, nós sabemos o que queremos. É uma opção. Amar é uma opção. E Jesus optou por essa forma de estar no mundo, amando. E nos deu, então, esse mandamento. E outra coisa que eu gostaria de dizer, quem nos capacita para amar é o próprio Deus. Não é com o nosso amor humano que nós amamos. Por isso, esse mandamento do amor. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único, e depois, como o Pai me amou, eu também vos amo, permanecei no meu amor. É o centro do Evangelho de João, no capítulo 13. Então, esse amar como Jesus amou.
e permanecer no seu amor é a capacidade que o Espírito Santo cria em nós, capacidade de amar. Então, não desistir disso e pedir essa graça do amor mais do que pensar, eu vou amar. Eu amo com o amor de Jesus, com o amor de Deus, e Ele já colocou em nosso coração pelo Espírito que nos é dado. Irmã, Gostei muito da sua obrigado. colocação, Alisson, de que ou nós somos místicos ou não somos cristãos, né? E é justamente isso, o amor, ele é um dom e uma tarefa para nós, mas que vem do amor de Deus, né? Eu me lembro de um professor nosso na Alemanha que citava o Rahner, e ele dizia assim, nós temos a incrível capacidade de bloquear o amor de Deus. E o pior pecado é esse contra o Espírito. Quando o amor de Deus vem a nós, e automaticamente ele só nos torna comunidade felizes se passarmos esse amor de Deus para os outros. Mas o bloqueio desse amor, ele, como vasos comunicantes, tranca o próprio projeto do amor de Deus. Então, de fato, isso não, a gente não pode agarrar tudo com coisas muito concretas, né? É, de fato, deixar-se amar para amar com o amor de Deus. E não pensar que o amor parte de mim. O esforço do amor, o dom do amor, ele produz em nós a capacidade, e aí sim surge o compromisso do amor. Porque amor não existe em compota. Amor existe enquanto circula, enquanto cria relações. Desculpe, você estava falando, Alisson. Não, isso, que beleza que a senhora falou. Muito bonito isso, muito bonito mesmo. E eu agradeço novamente, Padre Clóvis agradeceu a senhora, e eu agradeço novamente, irmã Lúcia, pelas suas palavras. A senhora uniu muito bem a questão da mística, que é uma questão tão importante para o cristianismo, para a questão da nossa fé, da religião, com a concretude da vida, né? A nossa fé não é uma fé dos ares, uma fé que voa, não, mas muito concreta na realidade. Eu acho que é isso que os nossos jovens necessitam, né? Saber unir esses dois polos, né? Às vezes a gente está tão no mundo de polarizações, até isso está polarizado na nossa vida, né? Temos que saber unir isso. Eu acho que um bom agente da pastoral vocacional, um bom acompanhador dessas vocações, é alguém que ajuda esses jovens a oportunizar esse encontro com Jesus para unir esses dois polos da vida, né? Que não são de forma alguma contraditórios, mas desejam se unir. Muitos comentários agradecendo a senhora, tá, irmã? Muitos comentários aqui, agradecendo as suas palavras, a sua presença, falando que são palavras profundas. Aqui a Fernanda Silva dizendo muito obrigado, irmã. Várias pessoas, muito obrigado, irmã, mesmo, pelas suas palavras. E nós queremos estender o convite. Essa live foi muito boa e amanhã nós teremos mais uma live. A última live desse conjunto feito pelo Projeto Pares, em apoio do Regional Sul 4, da CNBB e da FACASC, sobre vocação e a palavra de Deus. Amanhã com o Padre Osmar Debatim, que já nos ajudou, ele vem falar sobre São Paulo. São Paulo, vocação e carismas nas cartas paulinas. Então, para encerrar com São Paulo, o grande profeta, o grande missionário cristão das igrejas primitivas. Novamente, muito obrigado, irmã. E pedir ao Padre Clóvis para nos dar a bênção, para encerrarmos bem essa noite. Então, mais uma vez agradecer, né, irmã? Fica o convite aí, como o Alisson falou, para o dia de amanhã, né? Não percam. Mais um dia e será o último desse ciclo sobre vocação. Claro, teremos outros momentos aí. Logo traremos mais oportunidades desses momentos de formação. Fiquem aí ligados, né? No Instagram, no site, também aqui pelo YouTube da CNBB Sul 4, também da FACASC, que estaremos trazendo mais momentos como esse. Nossa gratidão mais uma vez à irmã, e agora vamos encerrar então pedindo a bênção de Deus sobre nós. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Obrigada.